sou a pastora Elisângela Guimarães. É um prazer ter você novamente em nosso canal. Seja bem-vindo aí mais uma vez, você que está nos recebendo aí, né, na sua casa, porque quando você entra no nosso canal, você está me recebendo na sua casa. Eu já quero agradecer de todo o coração. Você que tem aí entrado em nosso canal, você que tem recebido uma porção de Deus, que de uma maneira simples, mas bem objetiva, temos levado aí até você. Você tem recebido aí. E hoje, eu confesso para você que eu começo até emocionada, porque hoje eu vou compartilhar com você uma parte da minha vida aí, como eu conheci o Evangelho, como eu me tornei pastora Elisângela, da onde saiu a pastora Elisângela Guimarães. Então, eu quero convidar você a ficar aí bem atento, porque o Senhor vai falar muito com você através do meu testemunho. Amém? Está preparado aí? Então, a pastora Elisângela veio de uma infância aí muito pobre. Tudo tem um começo, né? E eu vim de uma realidade muito difícil com um pai alcoólatra. O meu pai, eu nunca, na realidade, pude contar, pude acreditar. Eu nunca tive aquele pai. Isso marcou toda a minha infância, sabe, amado, amada? Porque eu cresci vendo meu pai chegar só bêbado em casa, né? E em uma miséria horrível. E a minha mãe sofrendo de várias maneiras para levar o básico para casa. Eu era a mais velha de 4 irmãos, eu era a mais velha. Né? Então, aí com 9 anos, eu já cozinhava para os meus outros irmãos, eu já cuidava para minha mãe sair, para conseguir alguma coisa para trabalhar. E com isso tudo, com essa realidade do alcoolismo, da minha mãe, né, minha mãe era muito católica. Nós morávamos em um barraco todo cheio de imagem, e ela era uma mulher muito amargurada, porque ela casou com meu pai já tinha mais 3 filhos. E aí ela veio para uma realidade, né, totalmente diferente, né? Quando ela foi me ter, ela já era mãe de 3. Então, eu me sentia excluída. Com 9 anos, eu já sentia vontade de morrer, porque eu não queria aquela vida. Na realidade, com 9 anos, eu tentei, né, de uma maneira infantil, mas eu tentei o suicídio, porque eu me sentia muito rejeitada, eu me sentia muito amargurada, eu não entendia da onde saía aquela dor, porque, claro, né, uma menina de 9 anos não entende muito bem. Eu não entendia por que eu sofria tanto, eu não entendia por que o meu pai bebia, eu não entendia porque as minhas outras coleguinhas tinham um pai que abraçava, tinha um pai que dava o básico, tinha um pai que cuidava, e eu não tinha. E aquilo dali foi gerando uma dor enorme em meu coração. Eu amava o meu pai, mas eu sabia que eu não podia contar com meu pai. Eu não entendia o porquê por que comigo? Por que eu tinha que ver a minha mãe chorando porque não tinha nada para comer em casa? Porque quantas vezes eu sentava para chorar com a minha mãe, porque ela fazia o último arroz ali feito na água para dar para mim e para os meus 3 irmãos, menores do que eu. Então, eu creio que eu acabei pegando também a dor dela. Né? Então, com 9 anos, eu não tive infância, então eu já sentia vontade de morrer. Eu me lembro que ficou muito marcado, que eu levava meus cadernos num saco de arroz. Né? O que para outras pessoas era tão simples, que era uma mochila, né? Para colocar um estojo, colocar lápis, eu levava os meus materiais em uma sacola de arroz, aquela embalagem de arroz, porque era o que eu tinha. E ali começou também a rejeição na escola. Já com a realidade em casa, já começou a rejeição na escola. Por quê? Aquela dali é a filha daquele senhor alcoólatra. Essa daí é a filha daquela mulher, tadinha, que o marido dela bebe demais. Sabe, irmão, isso marcou demais a minha infância. Na realidade, marcou a minha vida.
Eu me lembro também muito bem que a minha mãe sempre muito cuidadosa, muito amorosa, e quando chegava a hora de ir para a escola, ela sempre queria ter alguma coisa para nos dar, para levar. E eu lembro de várias vezes que ela fazia uma farofinha ali, colocava num saquinho de açúcar e dava para mim levar. De início eu achava isso maravilhoso, porque era o cuidado da minha mãe, o cuidado que eu não tinha de pai. E depois já comecei a não querer mais, porque a rejeição, né, os apelidos, os xingamentos ali na escola, das outras crianças que não aceitavam aquilo. Aí já era a menina da farofa. Então, minha infância foi marcada, né, com traumas, com misérias, com muito sofrimento, com muita tristeza, com muitas dúvidas, né, o porquê não sabia, né, o porquê de tudo aquilo não entendia. Então, toda a minha infância foi muito marcada, né, e eu me lembro muito bem que isso daí me atrapalhou muito no meu desenvolvimento na escola. Para você ter uma noção, eu fiquei 4 anos em uma série só, porque eu não conseguia acompanhar as outras crianças. Irmão, sabe por que eu estou contando? Eu decidi compartilhar aí a minha vida com vocês. O que eu estou contando aqui não tem nem no livro. Eu tenho um livro de autoria minha, que é a minha história, desculpe, mas o que eu estou contando não tem aqui, sabe? E porque foram traumas muito profundos, foram dores aí que alcançou a minha alma, né? E aí, por que eu estou contando isso tudo? Para você entender por que um ser humano chega a tal ponto na vida, né? Então, a minha infância foi muito difícil, foi muito cheio de traumas, de dores, de dúvidas, né? E, como eu disse, isso me levou a tentar o suicídio. Cheguei na adolescência com o pai da mesma maneira e foi piorando, porque aí ele começou a ficar agressivo. Aquele homem que só bebia começou a ficar agressivo. E aí eu saí de casa para fugir daquela realidade, saí de casa porque eu não queria aquela miséria mais, eu saí de casa porque eu acreditava que qualquer lugar seria melhor do que a minha casa. Qualquer lugar seria melhor do que ver a minha mãe sofrer e chorar por não ter nada para dar para os meus irmãos e para mim. Então, eu saí de casa, conheci um rapaz, que é o pai das minhas filhas, e eu fui morar com esse rapaz. E que veio também com muitos vícios, que veio também muito agressivo, que veio também muito possessivo, que veio também muito ciumento. E eu continuei, né, ali, não, agora eu tenho que viver, agora vieram 2 filhas, agora eu tenho que aguentar, agora eu tenho que conseguir. E aí passou, na realidade passou a adolescência, né, porque eu ainda era uma adolescente, eu tinha acabado de fazer 15 anos, ainda na realidade era uma criança. E aí passou a minha adolescência ali, passou a minha juventude ali, morando com uma pessoa já nos últimos anos, por medo. Eu continuei morando com a pessoa, com o pai das minhas filhas, muitos anos com medo, porque ele era agressivo e ele começou a ameaçar, não só a mim, mas ele já começou a ameaçar minhas filhas, aí começou a ameaçar a minha família, inclusive já agrediu, quebrou porta da casa da minha mãe, né? A minha filha mais velha, quando dava a hora do pai chegar, ela escondia as facas. O que era cortante, ela pegava e guardava. Ela sempre foi assim diferente, ela sempre cuidava, ela sempre... Deus sabe muito bem, né, o que a gente precisa. E aquela criança, na realidade, não era nem eu que cuidava dela, ela que cuidava de mim. E quando dava a hora do pai chegar, ela pegava todas as facas, tudo que era cortante, que tinha ponta, e escondia. E eu decidi fugir.
porque eu sabia que eu ia morrer, porque as ameaças aumentaram, porque já não era só comigo, era com elas, era com as minhas filhas. Então eu decidi fugir, eu peguei as minhas filhas e fugi da cidade, deixando tudo para trás. Só as minhas filhas e a minha vida e as minhas filhas para mim era o suficiente. E aí, irmão, eu fui cair em outro abismo. Porque o ser humano sem a direção de Deus, irmão, ele perece, ele sofre, ele não consegue. Por mais que eu tentava, irmão, a minha vida inteira foi uma luta. Né? Eu já lutei aí na infância contra o álcool, contra a dor, contra a rejeição. Eu já lutei na infância porque eu já nasci doente, eu já nasci, né, com problemas, eu já não era para sobreviver. E aí depois eu fui para uma luta maior, que foi morar com um homem estranho, um homem muito mau de coração. E aí para sair dessa situação, irmão, para fugir dessa realidade, eu fugi com as minhas filhas. Eu saí da cidade com as minhas filhas. E aí, irmã, eu conheci o mundo. Aí vieram aí as drogas, vieram as bebidas, né? Vieram as festas. De início era tudo muito, muito bom, porque era um novo mundo que estava se abrindo para mim. De início, aquela menina, porque eu ainda era muito jovem, era muito menina, de início aquela menina sofrida da roça achou tudo muito bonito, muito colorido, porque o pecado é assim. Sabe, eu quero te dizer que o pecado não vem feio. O pecado não vai chegar com 2 chifrão e falar assim, eu sou o diabo e vou te aprisionar. Não, o pecado chega bonito, colorido, né, chamativo, gostoso. E aí eu dei de cara com a realidade totalmente diferente, amados. Né, aquela menina da roça já entrou no mundo aí de festas, né, já entrou aí no mundo aí de prostituição e conheci o outro lado da vida. Aquela menina da roça, aquela mãe foi morrendo aos poucos e deu lugar a Ludmila. Ludmila era o nome fantasia que eu usava nas noites. Eu conheci uma colega que trabalhava próximo da onde eu morava, e essa pessoa, na realidade, me levou para a prostituição sem eu saber que estava vindo para a prostituição. Ela me chamou para sair várias vezes, e uma bela noite eu achei que estava indo mais uma vez para farra, para uma danceteria, e ela parou em um lugar que não era nada daquilo que eu pensei. E eu permaneci naquele lugar, por incrível que pareça, vários anos. Foi suficiente uma vez só. Só uma vez foi suficiente, eu não entendia como só uma vez. E no outro dia eu falei, não, eu vou, não sei porquê, mas eu vou lá de novo, mas eu não quero isso para mim, E quando eu vi, eu já não conseguia sair. Eu já não conseguia sair daquele lugar. Eu olhava para mim naquele lugar e falava, puxa, mas ninguém da minha família é desse jeito. Por mais que eu vim de uma realidade difícil, eu não queria estar aqui, mas eu não conseguia sair. Então eu permaneci ali muitos anos. No início era só bebida, porque a prioridade eram as minhas filhas. A prioridade era eu levar o básico para minhas filhas. A prioridade era não deixar faltar nada às minhas filhas. Essa era a prioridade. Então, no início era só bebida. Bebida, muita festa, muita saída, muitos convites. Né? Então, no início, não fui de cara para as drogas. Mas aí, meus amados, vieram as drogas. É algo que eu tinha muito medo, algo que mexia muito comigo, que eu sabia que era um caminho sem volta. Mas também, quando eu percebi, eu já estava com um cliente em um quarto de motel, usando a merla, né, que na época era uma das drogas mais fortes.
No outro dia eu queria morrer, porque aquele cheiro não saía do meu cabelo, não saía do meu corpo.